Estamos iniciando a aula de cratología del día 24 de agosto de 2015, siguiendo con el tema de los netters. Yo sé que es algo difícil de concebir, mas a pocos, en el correr de estos meses, nos vamos mostrando a todos los que estudian conosco el tema de la cratología, que sería la ciencia que estudia el poder, a dimensão dos netes, dos arquétipos, os 7 poderes ou elementos que influenciam diretamente na psique humana e que nós não temos consciência deles. É decir, basicamente, quando falamos da ciência do poder, estamos falando de uma ciência que nos mostra a importância sublime que tem o instinto de poder no indivíduo. Es decir, cuando se fala de instinto sexual es lo más conocido, parece que él engloba todas las grandes fuerzas que movimentan al hombre, su existencia, su biología, su vida. Mas el instinto de poder es algo que ficou apagado y negado en todo el proceso histórico de la propia psicología, a pesar de que tenemos psicólogos como Adler que tocan el instinto de poder como algo fundamental, ¿no? Inclusive más importante que el sexo primario. Mas nós fazemos um estudo mais profundo nessa relação do homem com o poder e principalmente establecemos uma relação entre o homem e os 7 arquétipos que existem no processo civilizatório, é decir, 7 forças primárias que são as que permitem que a civilização se estabeleça como tal. Así como existen 7 fuerzas primarias en la psique humana, que es lo que permite en su armonía, o equilibrio y la sanidad psíquica. Entonces, no es algo nuevo lo que yo estoy diciendo, porque si ustedes van a procurar todos los místicos y las antiguas ciencias esotéricas, tanto del Oriente como del Occidente, en cualquier lugar del mundo, se habla del centro de energía, de focos energéticos, que son los que determinan en alguna medida las capacidades que un individuo tiene, o sea, psique tiene. En el antiguo Egipto esos centros estaban asociados a dioses o planetas, los 7 planetas básicos de la antigüedad, que son con los cuales la astrología comenzó, sus estudios en Asiria y Babilonia. Y siguiendo esos estudios, vemos a Paracelso también, que fez una clara relación entre o micro y o macrocosmos. Todo el estudio del hermetismo egipcio, de Hermes Trismegisto, establece la misma relación entre lo que está encima y lo que está embaixo. Solo que como no partimos de una cultura en la cual no somos algo más importante que la influencia externa, todo nuestra cultura nos lleva a acreditar que no somos importantes por ser lo que somos. Es decir, yo soy un ser, Jorge, tengo una personalidad, entonces soy más importante que las fuerzas que habitan este universo, ¿sí? Porque la influencia del sol, de la luna, son importantes, pero dentro de un contexto, digamos, universal, ¿no? De un contexto psicológico. Es algo que existe, pero yo parece que estoy fuera de ese contexto. Entonces, la mayoría de las personas, a través de su conciencia, a la cual le atribuye una serie de valores fundamentales, y conocimiento, y sabiduría, y razón, cuando en realidad la conciencia del individuo es solo tener conciencia de que tiene un cuerpo que existe, ¿sí? Y es testemunha de esa existencia, de sí mismo. Yo soy testemunha de mi pasaje pela vida. Pero no quiere decir con eso que represente yo un ser poderoso. En realidad, yo me observo dentro de un mundo en el cual yo no tengo como me impor a ese mundo porque existen una serie de condicionantes que no tengo control sobre ellas. Estoy respirando, el corazón está batiendo, no tengo conciencia de eso. Es decir, mi conciencia es diminuta frente a la existencia de mi propio ser. Entonces, cuando yo falo de que existen fuerzas psíquicas, arquetípicas, como llamaba Jung, que están en un proceso constante de influencia sobre nosotros, al punto que nos condicionan,
fica difícil para as pessoas aceitar esse fato. Mas, como digo, Hermes Trismegisto falou a mesma coisa para Celso. Peguei algo de Robert Flood aqui, que é bem interessante, porque nos anos 1500, eu acho, 1550, 1570, Robert Flood foi um médico, alquimista, hermetista, quiso ser Rosa Cruz, foi um personagem. Teve esses estudos de alquimia. Ele faz um estudo da consciência e do ser. E nesse estudo aparecem os 7 planetas e por cima Deus, a força de Deus. É decir, dentro do cérebro, da consciência, ele coloca que o homem tem uma relação com Deus, mas tudo isso passa por dimensões arquetípicas que têm a ver com os planetas que influenciam sobre nós. Claro que não quero dizer com isso que é o planeta diretamente que está influenciando sobre o ser, o planeta Marte, Mercúrio, Vênus, fala com minha consciência, diz o que eu penso. Não, não é bem assim. Mas todos, na história, na mística, estabelecem uma relação entre macro e micro. É decir, e estabelecem dentro do meu microcosmos uma relação dos planetas com as glândulas que existem em mim. Então fica difícil para alguém formado em nossa ciência, em nossa cultura, nos conceitos de ciência, dizer que a hipófise, por exemplo, representaria o Sol dentro do nosso microuniverso, porque é uma glândula que em realidade ela regula, ajuda a regular todas as outras glândulas. Eu sei que é difícil de entender que um órgão tenha uma consciência e uma influência na psique do indivíduo, mas não é nada fora do que a própria ciência já estudou. É decir, algumas pessoas dizem que o homossexualismo pode estar associado a variáveis hormonais das glândulas. Então já estamos falando de uma influência de uma glândula sobre a psique, sobre o pensamento, o gosto e o desejo. Claro, todo mundo sabe que as glândulas endócrinas têm uma liberação de hormônios que está intimamente ligada ao equilíbrio, à harmonia, à saúde do corpo, na questão da digestão, na questão circulatória, na preservação do sistema nervoso, é dizer, o que rige nosso corpo é o sistema nervoso e o sistema endócrino, é dizer, os dois se interrelacionam e são capazes de estabelecer comunicação com órgãos e células distantes de seu ponto de origem, através dos hormônios e de outras formas de contato que existem dentro do sistema endócrino e neurológico. Então, é interessante como Robert Flood faz uma série de relações entre a mente, a memória, pensamento, visão, sensibilidade dos sentidos. Ele faz os desenhos e nisso representa, como eu falei, os 7 planetas e o contexto de Deus em um plano superior. É decir, a conexão desses 7 planetas nos permite levar a Deus. Essa é a conexão da ideia que Flood nos dá. Neste desenho nós vemos o mesmo contexto, é decir, a relação do homem com os 7 planetas e sua influência na mente. Bom, existe vasta literatura sobre a endocrinologia, que eu acho que seria interessante a esta altura que os que estão seguindo as aulas de gratologia, estudo dos 7 poderes, tenham uma visão da influência biológica e química das glândulas sobre o cérebro, sobre o corpo humano. Existem alguns textos que nos falam também sobre a influência da psique, das glândulas sobre a psique. Então, esses estudos que surgem agora, que são incipientes, são o início de algo, porque quando vamos ao estudo dessas relações nas antigas culturas, como a cultura egípcia, essa relação é plena, absolutamente plena, ao ponto que nós vemos na mitologia egípcia
algo interessante, é dizer, a influência dos deuses sobre o destino dos homens. E os deuses em brigas entre si. Bom, nesse contexto mitológico, o que nós podemos dizer hoje é que às vezes que uma glândula domina a psique do indivíduo com suas imposições e às vezes esse domínio passa para outra glândula, às vezes algumas glândulas entram em oposição e às vezes se unem. Então, o organismo e a psique do indivíduo vai tendo transformações e modificações de pensamento, de formas de actuar, de formas de pensar. Puede parecer absurdo lo que estoy falando, mas é facilmente comprovável. Existen textos que falam al respeito. E o mais importante não é só a leitura, sino a experiência que você tenha com seus próprios arquétipos. Não estou dizendo que a glândula em si é o elemento que modifica a psique. A glândula é uma representação biológica de una fuerza astral que existe en nuestro sistema solar. Esa fuerza astral está representada por planetas, en el cuerpo humano representada por glándulas. La energía de esos planetas y las glándulas se conectan. Fíjense que Robert Flett fez una clara interrelación entre los planetas, los ángeles, os anjinhos, digamos assim, e as partes do corpo humano e a música ou o som. Claro que existem relações também entre cores, som, música, formas geométricas, es decir, os planetas. A relação entre o macro e o microcosmos está em uma conexão constante através do som, da cor, da luz. Através dessas energias, o ser humano recebe la influencia energética que existe no universo y él se intercomunica con todo, internamente y externamente. Só que esa conexión, a mente, a consciência humana não tem consciência, não pode ter consciência de todo o que tem que fazer durante o dia, seu trabalho, suas atividades, o foco de suas necessidades e a relação entre o macro e o microcosmos. Quando vocês trabalham muito com un consultorio, con estructuras místicas, van a ver que la percepción de una conciencia colectiva es mucho más fácil. La telepatía, la percepción de futuro, la percepción de pasado, mediunidad. Quien vive en ese mundo, fica más fácil ter ese tipo de percepciones. Es só meditar. Cuando ustedes empiezan a meditar y desligan un poco el computador, da racionalidade da consciência, empiezam a entrar em outro nível, em outra frequência de percepção e vão ver que essas presenças internas e externas estão em contato e em comunicação. Cada glândula tem, digamos, suas necessidades de alimentos e ela influencia especificamente sobre partes do nosso corpo. Sem elas, nosso corpo não teria saúde e não sobreviveria. Então, ya estamos hablando en el año 1500, Robert Flood estableció claramente esa relación, tanto como los egipcios, tanto como Paracelso, tanto como en todo Oriente, en la China, en la India, es decir, todo el mundo acreditaba en ese fato y de repente ahora vemos que la ciencia está empezando a perceber que existe una clara relación entre glándulas, saúde y universo. Es decir, energia, campos eletromagnéticos, o nome que lhe queiram dar. Então, para aprofundar um pouco isso mais, existe um sítio na internet que é New Scientist, que publicou faz 4 anos uma série de estudos que establecem relação entre o Sol e a mente humana, o corpo humano, é decir, também entre a hipófisis, que é nosso contexto. Quando temos tormentas solares, temos uma liberação de um campo eletromagnético que claramente se demonstraram em estudos feitos nos anos 48 e 97, se descobriu que nos picos de tormentas solares se aumentava o número de suicídios. Isso em cidades foi comprovado, em algumas cidades, em Kirosov, na Austrália, na África do Sul.
Es decir, teve otros estudios feitos por Michael Rycroft, estos fueron de Shumilov, exdirector de la Sociedad Europea de Geociencias, encontró relaciones entre perturbaciones cardiovasculares y geomagnéticas en, en el momento en el cual el Sol libera, digamos, explosiones solares, que tenemos pequeñas modificaciones del campo electromagnético, más eso afecta directamente a salud do organismo, sua psique, porque en un estudio publicado en el British Journal de Psiquiatría, se ve también que hubo un incremento de 36% en los hombres internados en hospitales por depresión, 36% en perturbaciones psíquicas. Es decir, la persona entra en depresión cuando tenemos un aumento extremo del campo electromagnético liberado pelo Sol. Entonces, no existe una relación entre o universo y hombre. Esa relación es constante, de todas formas. A Lua, Sol, Marte, Venus, Júpiter. Nuestro sistema está absolutamente interrelacionado. Con eso, ¿qué quiero decir? Que parte de nuestro ser, el día que no habite sobre este cuerpo, él va a percibir, tener una conciencia mayor de su existencia. El día que el hombre morre, el cuerpo morre y volta para la tierra, una parte de nos, que los egipcios decían que era una partícula de Dios, volta a su origen, que para los egipcios era el sol, digamos así. El sol liberaba, Ra liberaba esencias de partículas vitais que encarnaban, vivían en un cuerpo y después voltaban a la mente colectiva de Ra. Entonces, por eso yo acho que todos los fenómenos que nós podemos estudar dentro da parapsicologia están asociados al campo electromagnético do homem, que seria a sua aura, a capacidade de telepatia, mediunidade, percepção de futuro, clareaudiência, clarividência, telequinesis, todo porque existe uma relação entre todo. Então, na medida que você empieza a tomar consciência desse fato, a mente de vocês empieza a liberar otro nivel de información. Y ese nivel de información sirve para qué? Para darse cuenta que lo que nos vivimos aquí es una simple ilusión momentánea. Acumular dinero, vou ter poder, vou poder enfrentar a morte, vou me manter en una posición, vou ser diferente de los otros. Eso son necesidades psicológicas fruto de nuestros miedos y nuestros temores frente a la muerte. Entonces dirán, acreditar que existe un espíritu que volta al universo es una dependencia de un miedo da morte. Bom, acho que todos nós temos miedo da morte, consciente ou inconscientemente. Mas a percepção desse fenômeno, de que todos nós somos observadores de nós mesmos e de um mundo que nos rodea, ainda que cada observador tenha uma visão diferente, todos pertenecemos a uma mesma consciência. Existe uma mente universal a qual nós vamos retornar. E seria uma mente na qual se retorna com uma experiência de individualização. Es decir, vou voltar a la mente colectiva con una experiencia de mi existencia, de mi percepción, y con eso enriquezo o colectivo. Los egipcios entendían que era posible entrar en lo colectivo preservando la identidad. Mas eso sería un tema para discutir en otra oportunidad mucho más profundamente. Lo que estoy intentando mostrar es que la relación entre sistema planetario, universo, cuerpo humano, glándulas y psique existe. Y esa relación es extremadamente profunda y puede ser resaltada. Como dice, a veces existe una serie de condicionantes por una alimentación que no es adecuada, por una falta de conocimiento del trato con las glándulas, por no saber la influencia que esas glándulas reciben estando en ciertos ambientes, alturas, falta de luz, exceso de luz, alimentos que a veces son errados, porque a veces la persona
está procurando sabor y no está procurando o que el corpo realmente precisa, ¿no? Entonces, el cuerpo pasa una fome oculta y las glándulas sufren, se pueden desequilibrar en ese proceso y actuar en una forma positiva o negativa, es decir, con ausencias o en exceso. A liberación en exceso o ausencia de liberación de hormonios produce efectos contrarios. Los dos pueden ser nocivos para la salud, mas es la misma idea en un plano arquetípico. A veces un arquetipo puede ser positivo o negativo, o absolutamente neutro. Entonces, si ustedes multiplican las tres posibilidades de los arquetipos, positivo, negativo, neutro, dentro de la psique humana, van a ver que son 21 potencias, 21 tipos de fuerzas que existen en nos. Lo mismo decían los egipcios, existen 22 cores dentro de nuestra aura, 22 cores en la aura. Y existe dentro del contexto de los néters también 21 energías diferenciadas y una más, que sería Aleph, que es un branco transparente. Bom, mas isso vamos falar mais profundamente quando estemos estudando a aura. La otra vez estábamos falando con los estudiantes aquí de gratología y una de las cosas que era más importante para algunos de ellos era definir cada uno de esos netes en su condición de existencia, en su relación con nosotros. Eu sei que é difícil dizer, vou falar com um planeta, agora vou identificar esse planeta, essa consciência vital dentro do meu ser. Ou vou tentar estabelecer uma relação com uma das glândulas e ver como isso pode estabelecer contato com minha mente. E como vou estabelecer uma relação de linguagem entre o universo, a glândula e meu pensamento. O problema que o planeta e a glândula não falam português, não falam castelhano, não falam inglês. Tem relações de contato que se dão através do som, da cor, de frequências, de ondas, que é a linguagem que existe. Só que minha mente percebe, mas não consegue traduzir isso em uma linguagem claramente. Mas tem uma coisa que me impressionou muito. Faz uns anos atrás eu estava pesquisando outra coisa, mas tem a ver com o tema de hoje. Estava pesquisando implantes del coração, trasplantes de órgãos, e ver que resultados psicológicos tinham gerado em los pacientes que tinham feito esses trasplantes. Mas teve um dos casos, eu acho que está no YouTube também, se você pesquisa vão encontrar pessoas, eu não sei se lo vi em YouTube, leí o texto, mas acho que eu vi uma parte depois em YouTube sobre comentários a respeito disso. É interessante porque um homem nos Estados Unidos fez um transplante de coração, é um homem que tinha esses problemas, não gostava de fazer exercícios, tinha uma forma de vida muito, tinha depressão, né? E toda uma série, um quadro físico unido também com seu problema cardíaco. Mas, de repente, uma pessoa que faleceu e doaram seu coração, então, essa pessoa começou a sentir-se bem, começou a fazer exercício, começou a comer coisas diferentes, começou a andar de bicicleta, de correr, escutar outras músicas, é decir, algo mudou. E mudou radicalmente, ao ponto que este homem, que sofreu essa cirurgia, e que renasceu a partir dessa cirurgia, foi a procurar, digamos, os dados daquela pessoa que tinha doado seu coração e se encontrou com um homem que comia o que ele estava comendo agora, porque ele sentia gosto e vontade de comer essas comidas, escutava as músicas que ele estava escutando agora, andava de bicicleta como ele estava andando agora, o que leva a uma série de estudos que eu já estive vendo, interessantes, de que existe uma série de memórias nos órgãos, o que tem a ver com o processo psicossomático
do organismo. Es decir, parece que en algunos órganos nós temos acumulación de emociones, sentimientos y sensaciones que pueden producir efectos energéticos positivos o negativos sobre el órgano. Entonces, digamos que el corazón de la persona X, de Pedro, entró en Juan, y cuando quiso acordar Juan, dejó de ser el Juan que era, comenzó a ser atlético, comer comidas más saludables, tener una vida más normal, lo que nos muestra que a influencia de un órgano, que ni estoy hablando de las glándulas, puede influenciar enormemente a psique de outra pessoa. É decir, se hoje a medicina concorda de que existem terminais nervosas no coração em um número tal que pode, hasta já se diz, que como todas as memórias não entram no cérebro, então podem ser recolocadas em diversos lugares do corpo, essas memórias podem ser passadas para outra pessoa. Bom, se um coração influencia tanto assim a personalidade do indivíduo, então imaginem a importância que pode ter uma glândula. É decir, o coração dessa pessoa foi feito através de uma identidade. Eu não sei se aquela outra pessoa que faleceu criou esse coração, ou o coração já era assim. É decir, é uma dúvida, o que é primeiro, ovo ou galinha? Se foi Juan que influenciou Pedro, Pedro que influenciou Juan, quem influencia o quê? Pero de qualquer forma, nós podemos ter certeza de que nossa mente está absolutamente influenciada por um universo de conexões eletromagnéticas e dentro de nós existe constantemente um nível de comunicação de glândulas e hormônios. Os egípcios falavam de um nível de comunicação que se poderia dar a nível molecular, é decir, já algo que a ciência actual ainda não percebe. Então, todo o nosso organismo está numa constante comunicação da qual nós não temos consciência. Então, cada dia que eu observo o que o organismo é capaz de fazer, o que ele está fazendo, e não está gritando, olha, estou digerindo a comida agora, olha que estou produzindo e transformando substâncias, las estoy transformando y levando as partes do corpo que precisa. É todo em um silêncio total, porque nossa consciência, aparentemente nosso ser, é um ignorante absoluto de tudo o que acontece conosco. São milhões de interconexões, trilhões de células se ligando, se conectando e cumprindo suas funções básicas. E nós não temos consciência absolutamente de nada. A vezes nem de que estamos respirando. Então, quando se fala de um ser consciente, eu acho algo muito limitado el ser consciente en el qual nós habitamos. A minha ignorância sobre mim mesmo ainda é tão enorme que a percepção que eu posso ter através dos sentidos e as percepções através de meus neurônios e de meu ser, de minha consciência, acho extremamente diminuta frente à influência que existe sobre nós de infinidade de elementos. Nem estou falando já dos néteres, mas os néteres existem, precisamos ter consciência deles e entender sua influência sobre nós e estabelecer uma relação de equilíbrio neles. São 21 forças, vocês têm uma que les pode conectar com o Criador. Essa conexão se dá quando esses 7 néteres se ligam e formam uma única corrente, um único facho de energia luminosa. Quando se unem, então formam luz. Essas relações científicas que estou falando, eu acho que se vocês pesquisam, vão encontrar outras centenas de estudos que establecem esse contexto. Não é só sobre o trasplante de órgãos, que é algo que eu procurei justamente para tentar avaliar como um organismo pode, digamos, sobreviver à influência de um órgão com uma carga energética diferente da sua. Então,
Não estou falando de forças espirituais, estou falando de que todo o nosso organismo tem um nível de consciência e de memórias depositadas em certos pontos. Quando estamos falando das glândulas, estamos falando de memórias arquetípicas. Quando falamos dos órgãos, estamos falando de memórias associadas a um ser, a um indivíduo. Então, como podemos modificar a influência dos deuses que criaram a civilização e que, a la vez, mantém o equilíbrio psíquico em nós? Quando eu falo modificar, não é transformar a bel piacere ou por nossas necessidades que estão associadas a um jogo de poder. Estou falando de algo mais que uma necessidade. Equilibrar a estrutura energética do indivíduo e dar-lhe ao indivíduo a opção dele retornar como uma unidade a uma força original que veio do universo. Não vejo o homem só como um ser biológico terrestre. O homem é um ser biológico com uma energia extraterrestre dentro de si. E isto é um estudo desse ser. As forças que habitam em nosso centro de energia, como elas nos influenciam, tá? E como desenvolvê-las para que esse ser energético cresça e tenha uma vida muito mais prolongada que a vida do corpo humano, que é muito limitada. Os egípcios já diziam que um corpo energético pode viver 40, 50, 70 mil anos. E nesse processo percorrer o universo. Então, em outras aulas, eu já di exercícios que Rafael fez. Eu acho que, não sei se está no meu canal de YouTube, vou dar uma olhada, porque eu pesquisei agora não os achei, mas eu vou remandar a vocês o link ou as imagens para vocês se relembrarem e seguir estudando os exercícios que estimulam a liberação de energia glandular e o equilíbrio de cada um de seus néteros. Existem fatores de alimentação e meditação que são fundamentais para produzir esse equilíbrio. Então, quando estamos falando de cratologia no plano interior, esse é o trabalho do místico, desenvolver um corpo astral que se eternize. Não quero divagar demais ao respeito, mas a ideia dos antigos era que esse corpo pode sobreviver ao tempo durante milhares de anos e depois passaria a outro nível de existência. Então, em termos de vida e morte, a morte não existiria nessa concepção. Só o corpo se transforma e libera o corpo astral, que tendría opción de, uniéndose en parte con el espíritu, a carga emocional de este cuerpo físico, tener una identidad y dentro de esa identidad percibir la mente colectiva y se preservar dentro de una cierta individualidad. Ese es el gran sueño y el gran desenvolvimiento de todo místico en cualquier lugar del mundo. La idea de poder trascender el proceso de las encarnaciones y llegar a una unicidad consigo mismo y poder habitar el universo. Es decir, cuando hablamos de reencontrarnos con Osiris, Osar, en la concepción egipcia, era voltar al universo. Entonces, eu sei que ainda é difícil dizer, bom, então quem é a Mun-Ra, quem é Anubis, quem é a deusa Isis em meu corpo? É dizer, são forças e energias que se lhe dá uma identidade para os homens, nós, ter uma possibilidade de visualizar e perceber a existência de um néter. Mas um néter é muito mais que uma identidade humana. É uma identidade no plano energético e arquetípico, e vocês têm que ir procurando até que tenham essa percepção e vejam como estabelecer a relação, o diálogo, a linguagem com as entidades fora e dentro de vocês. É a mesma coisa. Todo é o mesmo. Então, vamos passar para estudar um símbolo a mais. Eu fiquei mandar para vocês via
e-mail o material de estudo dos símbolos del CENET. Esta semana fiquei muito ocupado e esta semana também vou estar muito ocupado, então pretendo mandar todo isso para vocês, para que empiecem a estudar a simbologia. Hoje, o que nós temos aí? Eu botei o escriba, que é uma figura extremamente importante. Quando comecei a estudar grafologia, faz muitos anos atrás, e fui a pesquisar a origem da escrita, eu fiquei fascinado com el escriba en sí, porque es donde nace a escrita justamente nos templos. No tiene nada a ver con a escrita con libros sagrados, libros religiosos. A escrita nace haciendo estudos sobre el ingreso y la salida de comida, contratos, papéis en los templos. Entonces, básicamente, la escrita nace como una necesidad de perpetuar la palabra, ¿tá? Y hacer cálculos sobre lo que entra y lo que sale. Administración, cálculo, matemática. Y sobre eso, el símbolo de escriba es una cosa interesante porque nos remete a una serie de ideas. Preciso me ordenar. Entonces, empiezo a anotar. Cuando una persona psicológicamente se siente perdido, empieza a anotar sus ideas, sus proyectos. Es una forma de ordenar su mente. El escriba es una forma de ordenar en los templos a entrada de trigo, a saída dos grãos, ferramentas, las trocas, las negociaciones, poder organizar el templo de tal manera que, tendo orden, tenga más capacidad y más opciones de crecimiento. Entonces, cuando vemos ese símbolo hoy, ¿qué nos vemos? Es decir, el contador, el escriba, el administrador, el educador, el matemático. Es decir, esa persona está precisando establecer orden, está adquiriendo cada vez más poder y ahora precisa una estructura de informática para tener un control sobre su empresa, pagamentos, etc. Estudos. Entonces, muchas veces vemos a pessoa colocar-se em cima do escriba, está estudando, está se preparando, quer organizar-se, quer ter um salário, quer ter estabilidade, concursos, capacidade intelectual. Então, nós vemos no escriba cultura, conhecimento, matemática, cálculo. Hoje, então, vemos o cara que está com o computador. O escriba não existe mais, hoje existe o computador, informática. Promoções, marketing, também tem a ver com a escriba. Escrever, pintar, desenhar, tirar fotografias, são coisas que estão associadas a esse símbolo antigo que ainda habita dentro de nossa psique. Representa também pessoas que se procuram, situações que são procuradas, pesquisa, estudos, e pessoas cultas e preparadas que nos orientam e que nos ajudam a entender e a levar adiante nossos sonhos e nossos ideais. Então, como símbolo, é um símbolo extremamente interessante. A vezes, o escriba tem movimentos. Quando nós estamos vendo os símbolos, vamos ver que todos os símbolos do CENET não são símbolos frios. Quando vocês os observam e os interiorizam, empiezam a ver que os símbolos têm dimensões, movimento e cor. Eu tirei as cores do CENET porque o importante não é o branco e preto, sino a capacidade que vocês tenham de perceber o movimento e a cor da simbologia. Quando se estabelece essa relação entre o símbolo, cor, movimento e som, então vocês estão entrando na linguagem universal de uma mente coletiva. Os néters que aparecem no CENET são figuras arquetípicas. Quando vocês percebem uma Nubis, ou uma deusa Nut, ou uma Isis, não é um simbolinho, é uma força enorme que se manifesta com uma luminosidade dentro de vocês. Cada um desses símbolos cobra vida dentro da alma de vocês e deixa de ser algo só escrito. Então, a experiência do oráculo do CENET, a vivência disso, a interpretação de sua simbologia, é o início de uma linguagem muito mais profunda que vem dos néters a você e de vocês aos néters. Então, começa ali, sim, uma relação
e um contacto com uma mente universal coletiva que todos nós temos. O que também temos é uma enorme ignorância sobre si mesmos. Que espero que com o tempo esse véu de ignorância seja aos poucos liberado e a luz comece a circular em todos os sentidos. Então, por hoje, vamos fechar por aí essa aula. Eu vou mandar para vocês. Um abraço grande. Nos vemos pronto.